O papo que tive com meu mais novo amigo invisível na escola não pareceu me fazer muito bem. Após deixar a aula sem dar explicações, voltei para casa praticamente correndo e, chegando lá, tranquei-me em meu quarto com a cabeça mais cheia do que ônibus na hora do rush. O que está acontecendo comigo? Questionava-me repetidamente. Será que estou ficando louco? Só pode ser isso mesmo. Minha vida nunca havia sido normal, isso era fato. No entanto, as excentricidades de minha existência costumavam ser bem mais moderadas. Isso de uma maneira que me permitiam ao menos conviver comigo mesmo. Conseguia lidar com os vultos, as vozes e até mesmo com os beliscões oriundos do vazio. Mas ter de ver aquelas coisas, os malocs, e conversar com pessoas invisíveis, ou seja lá o que meu interlocutor da escola fosse, havia mexido bastante comigo. Começava a duvidar de minha sanidade, e uma vez que meu distúrbio mental fosse constatado, provavelmente terminaria em um hospício qualquer, amarrado e sedado para sempre, feito um verdadeiro animal. Dificilmente minha família encontraria outra maneira de lidar com meu caso que não fosse aquela, pois eu mesmo não conseguia pensar em outra melhor. Porém, havia uma outra possibilidade, não menos assustadora do que a primeira, de que tudo aquilo não fosse apenas um mero fruto de minha mente juvenil e perturbada. Ou seja, tudo aquilo poderia ser bem real. Sendo esse o caso, as palavras de meu interlocutor ganhavam um peso muito grande, pois nunca antes eu havia tido qualquer indicativo do que estava acontecendo comigo, não até aquele momento. Além de possuir informações sobre os monstros que confrontei na cozinha de minha casa, ele chegou ao ponto de afirmar já ter sido como eu. Isso significava que ele já havia sido humano? Se sim, como ele havia se transformado aparentemente em um espírito ou coisa similar? Ele morreu. Ele sempre existiu naquela condição? Eram muitas perguntas para as quais nenhuma resposta conclusiva me surgia. Somando-se a isso tudo, ainda tinha de lidar com a ameaça de perigo que ele havia deixado no ar. Isso quando afirmou que as coisas que enfrentei no escuro da noite não estavam nada satisfeitas com meu ato de rebeldia, nem elas, nem seus ditos superiores, que supostamente eram verdadeiramente perigosos. Jogue tudo isso na cabeça confusa de um jovem de apenas 15 anos. Imagine a sopa de dúvidas e temores que resultou para completar. Meu novo amigo havia dito que entraria em contato comigo novamente, isso para me ajudar, caso ainda fosse possível. Ando e quando ele não havia sequer sugerido, por isso restava-me apenas uma única e angustiante alternativa: aguardar e ver o que aconteceria. E foi assim que passei o restante do dia, enclausurado em meu quarto e totalmente absorto em meus próprios pensamentos. Quando a noite chegou, estava completamente esgotado. A pressão psicológica, somada à intensa atividade em minha mente delirante, terminaram por consumir de forma drástica todas as minhas energias. Por isso acabei dormindo sem sequer perceber. Foi um sono leve, sem sonhos, mas reconfortante. Acordei no meio da noite, sem saber quanto tempo havia se passado ou que horas eram. Sentia-me um pouco confuso e desorientado, algo comum quando acordamos de maneira repentina. Por isso demorei a perceber o porquê de ter despertado naquele momento. O canto do colchão estava baixo, como se alguém estivesse sentado na borda da cama à minha direita. Não conseguia discernir nenhuma forma ali, pois o quarto estava muito escuro, mas podia sentir uma presença comigo naquele lugar, fato que confirmou-se logo em seguida. Seu sono é leve, andarilho, falou comigo uma voz vinda do vazio. De início, fiquei calado, pois as palavras pareciam ter sumido de minha boca. Temos de ser rápidos. A essa hora da noite, nada os prende no plano oculto. Estão vindo te buscar. Quem? Consegui perguntar. Por fim, os seres das trevas. Ao enfrentar os malocs, você chamou a atenção de todos eles.
e eles não costumam deixar pontas soltas. Foi você que falou comigo na escola, não foi? Sim. Não entendo nada do que está acontecendo comigo. Ninguém entende no começo. Existem outros como eu? Sim, mas não muitos. Você é um deles? Já fui. O que houve? Então você morreu? Não. Mas tive de abandonar o meu corpo. Era isso ou ser devorado por ele? Ele quem? Hamalak, o devorador de almas. Meu Deus, devo estar totalmente louco. Agora, você não está louco. Apenas precisa entender que um dom muito raro lhe foi concedido. Um dom que possui suas consequências. É claro. Dom, isso está mais para uma maldição. Poderes trazem responsabilidades e consequências. Andarilho terá de aprender a lidar com ambas. Isso se conseguir escapar desta noite. Por que me chama de andarilho? Porque é isso o que você é. Um homem que pode andar entre os dois planos, o real e o oculto. Continuo sem entender muita coisa. Você não terá tempo de entender, mas nada se não escapar do que está por vir. Então ajude-me, pedi em tom de súplica, quase implorando. Estou lhe ajudando da melhor maneira que posso. Se você não fosse tão jovem e ao menos tivesse uma noção básica de suas habilidades, suas chances de escapar seriam bem melhores. Então sairei daqui o quanto antes. Isso não vai adiantar. Seu perseguidor não conhece fronteiras ou se limita a distâncias. Ele te encontrará onde quer que esteja. Por isso, sua única alternativa resume em enfrentá-lo. Tarefa para a qual, sinto em admitir, você não está nada preparado. Esse perseguidor é o tal de Hamalak que mencionou agora há pouco. Pela primeira vez durante toda aquela conversa, eu senti algum tipo de emoção na voz de meu interlocutor. Pareceu-me que ele sentia medo. Hamalak não perderia seu tempo para vir atrás de um ninguém como você. Ele enviará um de seus asseclas mais próximos. Somente se conseguir dar um jeito nele, é que o próprio Senhor da Escuridão virá lhe buscar pessoalmente. Que assecla? Existem muitos. Nenhum que se compare ao devorador de almas, mas que mesmo assim são simplesmente terríveis. Estou com muito medo. Por favor, ajude-me, te imploro. Como já te falei, estou lhe ajudando da melhor maneira que posso, desconectado. Como estou de minha forma física, não tenho como combater os seres obscuros. Resta-me apenas fugir, para assegurar minha existência. Sua forma física, seu corpo, ainda está por aí. Sim, em um hospital, em estado de coma, faz mais de 15 anos. Houve uma parada repentina na voz de meu interlocutor, e, apesar de não poder vê-lo ou tocá-lo, podia sentir um clima de aflição e urgência emanando dele e inundando todo o quarto. Algo muito ruim parecia estar prestes a acontecer, e ele pressentia isso. Ele está chegando. Queria ter mais tempo para lhe explicar tudo, mas tenho que ir. Tudo dependerá de como. Se sairá hoje, sobreviva, e teremos mais tempo para lhe preparar. Sucumba, e tudo terminará, de uma vez por todas. Como poderei lidar com essa coisa? Gritei tão alto que devo ter acordado todos dentro da casa. Use sua luz. Essa é a única arma que você tem. Use-a e disperse as sombras. Essas foram suas últimas palavras, quando o colchão na borda da cama voltou ao seu estado normal. Tive certeza de que meu interlocutor havia ido embora definitivamente, deixando-me sozinho na escuridão, à espera de uma criatura obscura, cujo único objetivo era me destruir. Esperamos que você tenha gostado de nossa história, e caso curta esse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Isso nos ajuda e incentiva a continuar produzindo contos de qualidade para vocês. Muito obrigado e até a próxima.